não deve negligenciar os importantes auxílios oferecidos na Bíblia. A própria Bíblia, ela oferece auxílios na interpretação da parábola, ou das parábolas. Primeiro, a ocasião na qual uma parábola foi introduzida pode ilustrar o seu significado e propósito. Então não precisa ter pressa. Vê a ocasião em que a parábola foi proposta, para poder entender o significado e o propósito. Mateus capítulo 20, versículo 1 e os seguintes é explicado pelo capítulo 19, versículo 27 do mesmo livro. É um auxílio interno. Mateus 25 e seguintes é explicado pelo versículo 13 do mesmo evangelho, por Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Então, não se deve dispensar a comparação, desprezar o contexto, desprezar o auxílio interno para os propósitos das parábolas. Segundo, o objeto da parábola pode ser expressamente declarado na introdução. Então, sempre tem que prestar muita atenção na Bíblia toda. No nosso caso, estamos falando especialmente da introdução da parábola. O objeto da parábola, onde ela quer chegar, pode ser declarado logo na introdução. Vejamos isso. Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Bom, na introdução já está dizendo qual é o objeto da parábola. O objeto da parábola pode ser expressamente declarado na introdução, que no caso é orar, bastante orar sempre, sem nunca desanimar. Certas expressões no final de uma parábola podem indicar também o seu propósito. E aí nós temos isso nos casos de Mateus, capítulo 13, versículo 49. Mateus, capítulo 13, versículo 49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então essa expressão final da parábola indicou o propósito dela. Falar que no final os anjos é que vão separar os justos dos injustos. Uma parábola similar, de importância similar, pode apontar para o assunto a ser ilustrado. E aí temos várias comparações a fazer. Lucas capítulo 15, versículo 3 e seguintes.
deve ser comparado com Mateus 18:12. Vamos à comparação? Lucas, capítulo 3, capítulo 15, versículo 3. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, versículo 3. Vejamos. Evangelho segundo escreveu São Lucas, o médico amado, capítulo 15, versículo 3. E lhe propôs uma parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. A parábola da 100ª ovelha. Vejamos Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 18, versículo 12. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 18, versículo 12. E que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99, em busca da que se desgarrou? Então nós temos a mesma parábola em Lucas e em Mateus. Uma parábola similar, como nesse caso, pode apontar para o assunto a ser ilustrado. Em muitos casos, no entanto, o intérprete terá de descobrir o propósito da parábola por meio de um estudo cuidadoso do seu contexto. Vai ter que usar o contexto para entender a parábola. Representação figurada da parábola. Depois que o escopo, o centro da parábola for determinado, há uma representação figurada que pede um exame cuidadoso. A narrativa formal, que pretende de uma só vez revelar e ocultar a verdade, olha, ela revela e ela oculta, deve ser cuidadosamente analisada e todas as luzes geográficas, arqueológicas e históricas necessárias devem ser dirigidas a essa parábola. O objetivo exato da comparação deve ser detectado. Por que a parábola? Por que é colocado ao lado? Por que é feita a comparação? Há sempre algum aspecto especial do reino de Deus, alguma linha de tarefa particular a ser seguida ou algum perigo a ser evitado. A parábola busca exibir e ao qual todo o seu imaginário serve. Todo o imaginário da parábola serve a esse aspecto especial do reino de Deus que a parábola apresenta. Enquanto o intérprete não descobrir esse objetivo, ele não pode entender a parábola e não deveria tentar explicar particularidades individuais. Não entendeu ainda a parábola e já quer entender detalhes. Isso com certeza vai trazer problema. Uma vez que essas só podem ser vistas em sua verdadeira luz quando contempladas em relação à ideia central. Primeiro tem que descobrir a ideia central para depois descobrir as peculiaridades individuais da parábola.
Além disso, deve-se tomar cuidado em não atribuir um significado espiritual independente a todos os detalhes da parábola. Ou seja, fantasiar. Repetindo, além disso, deve-se tomar cuidado e não atribuir um significado espiritual independente a todos os detalhes da parábola. Como no caso da parábola do bom samaritano, que é dito que os 2 dinheiros significam 2000 anos. Isso nada tem a ver com a parábola. Dizer que o óleo simboliza o Espírito Santo e o vinho simboliza a alegria, quando na verdade ali é óleo mesmo que foi passado, é vinho mesmo que foi passado, e os 2 dinheiros são 2 dinheiros mesmo, porque a parábola não tem nenhuma finalidade ligada a essa interpretação. A finalidade da parábola é somente ilustrar quem é o nosso próximo. Pois bem, chegamos ao final desta aula e eu espero que tenha sido de grande proveito. Nesta aula nós buscamos entender de onde procede a interpretação lógica e conhecer as expressões idiomáticas especiais e as figuras de pensamento. Estude o seu material didático, veja e reveja essa videoaula para um melhor aproveitamento desse importante assunto que tanto esclarece e enriquece o texto bíblico. Façamos uma oração para encerrarmos. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa manhã, nós lhe somos gratos, papai, por mais esse período de aprendizagem da tua palavra. E te pedimos, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém.